Alô pessoal, beleza? Boa sexta-feira a todos. Shabbat Shalom, Gut Shabbos. E espero que estejam todos muito bem. Bom, não me foi surpresa alguma que o vídeo de ontem não teve muitas visualizações. Como eu mencionei anteriormente, para quem assistiu o vídeo, que não foram tantas pessoas quanto de costume, eu fui banido do Twitter. E embora tenha pessoas que continuem divulgando o trabalho aqui do canal, não foi da mesma forma que estava sendo feito anteriormente, porque a maior parte dos contatos eram feitos por Twitter. Então, por conta disso, o vídeo de ontem não teve muita audiência. Espero que o vídeo de hoje tenha um resultado melhor. E para isso eu preciso que você que ainda não é inscrito, deixe a sua inscrição. Você que já é inscrito, coloque o seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like ou o seu dislike se você não gostou do vídeo. E vamos com a pauta de hoje, pessoal. Bom, vamos começar então falando sobre a visita do presidente ao Espírito Santo. Vamos seguir com o que o presidente disse a respeito da focinheira. Vamos tocar também, é claro, na nossa CPI circense, que não deixa de nos surpreender. Falaremos também da emissora global e as lágrimas derramadas na noite de ontem. E vou fechar a pauta de hoje com uma boa notícia. Então fica até o final que você vai ver que a notícia é realmente animadora. Bom, começando. Nosso presidente chegou hoje a Vitória, capital do belo estado do Espírito Santo, e foi recebido de uma forma emocionante. Eu confesso que eu nunca vi um líder de estado ser recebido desta forma em lugar algum do mundo. E aí as pesquisas de certas agências que eu não vou mencionar o nome aqui, porque eu também não quero perder este canal como perdi a minha conta no Twitter, indicam que o presidente perderia a eleição em qualquer cenário, como fizeram em 2018. Mas vendo as imagens de hoje, da chegada do presidente à Vitória, aonde que eles fazem essas pesquisas? Quem são as pessoas que respondem a estas pesquisas? Eu creio que eles devem ter ido a algum diretório da CUT ou algum campus universitário de uma universidade pública. E aí sim eles efetuam as pesquisas. É claro, o presidente perde em todos os cenários. Porque se perguntar para a população real do Brasil, e principalmente após ver estas imagens, é realmente emocionante. O apoio, eu diria até o amor que o povo brasileiro tem pelo nosso presidente. O respeito que este homem desperta em todos nós. E aí você vê uma pesquisa que diz o contrário. Eles acham o quê? Que nós somos todos idiotas, para não dizer petistas? Muito provavelmente. Mas essa manipulação da grande mídia já perdeu a força faz muito tempo. Então eu recomendo a todo mundo que não viu, que vejam as imagens da chegada do presidente à Vitória no dia de hoje. É realmente emocionante. E eu fico muito intrigado, não é? Eu acho engraçado que os esquerdistas, e principalmente nas redes sociais, eles tendem a usar esse tipo de ofensa. Cara a cara, eles não são tão corajosos assim. Mas principalmente nas redes sociais, eu recebo direto, hoje mesmo, diversas vezes ao longo do dia, o que eles consideram como um insulto. Ah, seu gado. Gado. Então vamos ver o significado. Eles não entendem muito de significados, etimologia, conhecimento. Não é muito a área deles. Mas nós sabemos exatamente o que significa gado. De acordo com eles, é porque nós seguimos o presidente. Bom, o gado segue o seu pastor, o seu guia. Agora, quem segue um jumento, sem ofensa ao pobre animal, ou melhor dizendo, um ladrão de 9 dedos e a sua caterva, nós chamamos de quê exatamente? Eu prefiro ser chamado de gado porque eu sigo uma pessoa honesta, uma pessoa que quer o bem do nosso país, uma pessoa que trabalha incessantemente pelo nosso bem-estar e nos protege contra o mal chamado comunismo, do que seguir um ladrão de 9 dedos que roubou, que saqueou a nossa nação por tantos anos, por
mais de uma década. Então, me chame de gado, não me ofende. Não me ofende. Tem aquela passagem que, pelo menos eu acredito que a maior parte de nós conheçamos, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E principalmente ao meu povo, à minha nação judaica, isso significa muito. Foi escrito pelo rei Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Recomendo a todos que leiam o Salmo. Eu não estou comparando o nosso presidente a Hashem, ao Senhor. Não. Mas se chamar de gado é uma ofensa, na opinião dos esquerdistas, para mim é um elogio. Porque sim, eu faço parte do rebanho do Senhor. E se eu tiver que seguir alguém aqui na terra, que seja alguém do bem, que seja alguém que eleve o nome do Senhor. Que seja alguém que queira o nosso bem-estar, que lute pelos nossos interesses, pelos nossos ideais. Então, o nosso presidente é o líder da nação e eu o seguirei. Mas eu não o sigo simplesmente porque ele ocupa o cargo que ocupa. Eu o sigo porque é uma pessoa do bem. Porque é uma pessoa que nós podemos confiar. O que me traz à memória agora um dos momentos de quando ele era deputado federal, que discutia com a caterva esquerdista, e começaram a ofendê-lo, a chamá-lo de vários nomes, como é de costume da parte desse pessoal. E aí o presidente, eu coloco aqui entre aspas, cotando a frase que ele disse, me chama de corrupto. Isso eles não conseguem, né? Bem, eles adorariam que fosse possível, mas isso eles não conseguem. Então chamem o presidente do que vocês quiserem. Mas eu desafio qualquer um a chamá-lo de corrupto. E enquanto isso não acontecer, e tenho a certeza de que não acontecerá, sim, eu seguirei o presidente. Eu seguirei o nosso líder da nossa nação, do nosso Brasil. Porque um presidente que diz Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, sabe o lugar que ocupa. Ele sabe que ele é o líder do nosso país, mas ele sabe que acima dele há algo muito maior. E um homem desse, um homem que sabe que há algo maior do que a si próprio, no cargo que ocupa, merece o nosso respeito. Então, petralhas, se acham que chamar a gente de gado é uma ofensa, muito pelo contrário. Eu faço parte do rebanho do Senhor. E me orgulho de seguir alguém aqui na terra que tem valores, princípios e defende a família, o conservadorismo e o bem-estar do nosso Brasil. Alguém que luta pelo nosso crescimento. Eu me delonguei até demais nesse tópico, mas eu acho que é muito importante que todos nós, pessoas de bem, pessoas honestas, venhamos a enfatizar esse ponto. Porque talvez assim, estas pessoas, essas almas perdidas, porque não são nem pessoas que se perderam, são almas perdidas que se entregaram a toda sujeira da esquerda, talvez eles possam ser resgatados e acordar. Eu espero que sim, eu tenho fé que o ser humano possa melhorar. Eu vou contar aqui rapidamente uma experiência própria. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu li um livro chamado Olga, que até virou um filme, muitos anos mais tarde, do escritor Fernando Moraes. Muito bem escrito, fantasticamente escrito. Só que é colocado como se fosse uma obra factual, mas é uma ficção. Ele coloca a Olga Benário Prestes, embora jamais tenha sido Prestes, a Olga Benário, Olga Gutman Benário, para ser mais preciso, era o nome da guerrilheira soviética comunista. Embora tenha nascido na Alemanha, ela se refugiou na União Soviética, porque era uma comunista.
Ele colocou esta mulher como se fosse uma heroína, uma salvadora que se juntou ao grande cavaleiro da esperança, Luiz Carlos Prestes, comunista. E eu li esta obra e me apaixonei pela ideologia. Ele conseguiu de fato me convencer. É o mesmo Fernando Moraes que escreveu A Ilha, sobre Cuba. É o mesmo Fernando Moraes que faz apologias ao comunismo, ao PT. O Fernando Moraes que se uniu a Frei Beto, que é um outro comunista também. Mas foi muito... O trabalho dele é muito sedutor, principalmente para uma mente jovem. E naquele momento eu me converti. Eu pensei, se Olga Benário era uma comunista, assim como Luiz Carlos Prestes, eu quero ser um comunista. E me autodenominei um comunista, embora eu não tenha estudado comunismo a fundo, nem poderia, devido à minha tenra idade. Mas eu queria fazer parte daquilo tudo, então eu me filiei à Juventude Socialista do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria mesmo me filiar ao PCdoB, ao Partido Comunista, mas não tinha uma filial na minha cidade. Então, o mais próximo disso era a Juventude Socialista do Estado do Rio de Janeiro. E me tornei membro afiliado. O que até me recorda, Juventude Socialista, Juventude... Eu não sei se eu posso falar a palavra aqui, para não ser censurado. Adolfista, para bom entendedor, sabem do que eu estou falando. Mas era exatamente isso. O recrutamento de crianças, praticamente 14, 15 anos, jovens, bem jovens, para que fossem doutrinados dentro daquela ideologia macabra. Bom, eu venho de uma família de classe média, para os padrões brasileiros, classe média alta, sempre tive boa educação, graças a Deus, mas ainda assim fui seduzido dentro daquela ideologia. Até o momento que, mais ou menos um ano depois de me autodenominar um comunista e propagar estas ideias que eu não conhecia bem, mas havia lido tão bem elaboradas no livro do Fernando Moraes, eu fui ao meu primeiro congresso da Juventude Socialista. Meu coração batia aceleradamente, eu estava feliz, eu ia participar, enfim, eu ia lá ver as palestras, participar junto com os outros comunistas / socialistas como eu. Estava sendo sediado dentro de um local imenso na cidade, enfim, o local principal, que inclusive pertence até hoje de hoje à prefeitura municipal da cidade. E fui eu ao Congresso da Juventude Socialista. E quando eu chego lá, o que eu vi foi, bom, primeiro de tudo, e me joguem pedras se quiserem, a maior concentração de gente feia por metro quadrado na minha vida. Mas até aí tá, tudo bem. Eu não sou nenhum Brad Pitt, então que seja. Mas quando eu comecei a escutar o que eles estavam dizendo e o motivo real de que eles estavam lá, porque a maioria vinha de outras partes do estado, eles só queriam ganhar uma viagem gratuita à cidade serrana, fazer bagunça, usar drogas e se alcoolizar. Bom, eu fui de comunista, militante, marxista a bourgeois, uma vez mais, em 5 minutos. Eu sumi daquele lugar e disse para mim mesmo, você é um idiota por ter acreditado nisso. Esta é a realidade. E nunca mais olhei para aquela direção. Quando no ano de 2002 nós tivemos a infelicidade de termos Lula eleito presidente do Brasil. Mas tem que se dar um desconto também. Em 2002 nós éramos, e todos nós aqui, as mesmas pessoas que acreditavam que Fernando Henrique era de direita, que o PSDB era um partido de direita. Quanta ilusão. Hoje nós sabemos que de fato é e sempre foi, na ideologia deles, o teatro das tesouras. Contada essa história hoje, que eu não estava nem programando, não estava nem na minha pauta de falar sobre isso, mas me veio à cabeça, eu achei interessante. Vamos agora então para a próxima pauta, que é, claro, a CPI circense, que hoje foi mais um show naquele picadeiro, este interminável show que não nos traz nenhum entretenimento.
Eles convidaram duas pessoas que partilham da mesma ideologia, que falam as mesmas coisas, então os palhaços estavam felizes. E assim foi o show da CPI circense de hoje. E eles estavam tão felizes que a única coisa que faltou foi ao final... Eu não sei nem se acabou, porque eu parei de assistir, não tive estômago. Mas a única coisa que ficou faltando ao longo do espetáculo de hoje foi o grito de Lula livre! Que eu não escutei, mas foi só o que estava faltando. Bolsonaro, genocida, Lula livre. Foi só o que ficou faltando. Os palhaços estavam numa felicidade jamais antes testemunhada. Isso é o nosso Brasil, é o Congresso Nacional, é o Senado, que se perpetuou ao longo de tanto tempo, mas há de acabar. Assim como nós acordamos em 2018 e colocamos alguém decente no executivo, pela primeira vez desde a queda do Império, eu ouso dizer, o Brasil também acorda para os congressistas. Claro que há momentos que nós cometemos equívocos, que somos enganados, como por exemplo a eleição de uma certa porca traidora. Acontece. Mas em maioria nós temos que despertar e eliminar estes cânceres sociais que estão lá no Congresso Nacional. Todos nós sabemos quem são agora. O Brasil acordou. Sabe, o Brasil de hoje nós não sabemos a escalação da seleção brasileira. E francamente a maioria de nós pouco se importa. Mas nós sabemos o nome de cada um dos ministros do STF. Nós sabemos quem são os deputados e senadores que não devem ser eleitos novamente. Nós sabemos quem são os governadores corruptos, os prefeitos que se aproveitaram de uma pandemia para encher os bolsos. O Brasil hoje sabe. Claro, tem aquele outro Brasil, o Brasil da esquerda, que não quer saber de nada. Mas deste Brasil de esquerda que não quer saber de nada, nós temos que ter pena e ajudar e unidos mudar essa realidade. E tivemos ontem à noite lágrimas de crocodilo na emissora Global. Oh, eu fiquei tão tocado. Não que eu assista a emissora Global, mas não se falou de outra coisa, então eu tive que checar aquele pequeno trecho para ver do que se tratava. E vendo os apresentadores que tanto massacram a imagem do presidente porque perderam as suas verbas públicas e estão com medo de que a sua emissora venha perder a concessão, que no momento ainda detém. Pois é, nós vimos lágrimas de crocodilo escorrerem por aqueles olhinhos. E eu, que apesar de ser um cidadão de bem, não sou uma pessoa tão boa assim, sou obrigado a dizer, o choro é livre. Porque tudo que esta emissora espera agora é poder dar a manchete olímpica. O Brasil atinge 500 mil vidas perdidas. Eles estão se roendo na espera. Eles contam e recontam a cada dia, querendo atingir esta manchete olímpica. Para jogar na conta do presidente, obviamente. Então, emissora Global, apresentadores hipócritas, o choro é livre. E vê-los chorar, lágrimas de crocodilo que seja. Bom, a única coisa que me vem na cabeça é acordar pela manhã, pegar a minha caneca e ao invés de café, enchê-la com lágrimas de esquerdistas. Bom, pessoal, e a boa notícia do dia, da semana, eu diria, é que o Bank of America, um dos maiores bancos do mundo, que lidera o cenário internacional no que diz respeito a investimentos, elevou o nível do Brasil para investimentos internacionais e indicou o país como principal destino de investimentos. Foi-se muito comentado nos últimos meses como o real desvalorizou no último ano. Mas o que não se falou é que nos últimos meses o real é uma das moedas que mais se valorizou. Isso ninguém considera, porque dizem que o dólar ainda está acima de R$5. O dólar estava programado a chegar a 6,30. E agora,
As pesquisas indicam, pesquisas sérias por instituições financeiras, indicam que o dólar fechará o ano a 4,30, o que é uma diferença gigantesca. Então essa é a boa notícia da semana. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não vai ter vídeo amanhã, espero que não tenha nada que me faça gravar um vídeo amanhã, mas, uma vez mais, o Brasil não é algo que a gente consiga definir nem no passado, muito menos no futuro, mas eu espero que amanhã eu tenha um bom dia de descanso e desejo o mesmo a todos vocês. E, antes que eu me esqueça, amanhã tem a motociata do presidente. Então, que inveja, como que gostaria eu de poder subir numa moto, que gosto muito, diga-se, e seguir a motociata do presidente. Então, pessoal, bom final de semana a todos, força para todos nós, que Deus abençoe a cada um de vocês e ao nosso presidente, dando-lhe muita força para seguir em frente. Valeu, pessoal, até a próxima.